pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vamos abordar um tema extremamente atual e estratégico para as empresas e para os profissionais da engenharia, ESG, na engenharia mecânica e industrial. Mas afinal, o que significa ESG? Como sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa impactam diretamente os processos industriais, a produtividade, a inovação e a competitividade das empresas? Você vai conhecer estas e várias outras questões em mais um episódio do Engenharia em Foco. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC. Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico e presido a ABMEC, que é a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais. Bom, hoje nós vamos falar de ESG. Vou apresentar nossa convidada e hoje, para a gente começar, siga também a ABMEC em nossas redes sociais. Vou deixar você para se apresentar. Bem-vinda e obrigado. Muito obrigada, Bandeira. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar compartilhando conhecimento, trocando ideias também. Então, pessoal, meu nome é Alice Monteiro, sou CEO e fundadora da Movi, que é uma startup para fazer a gestão, e também melhorar o desempenho ESG, ou seja, ambiental, social e de governança para pequenos e médios negócios. Eu estou na área há 15 anos, eu sou engenheira ambiental, técnico em meio ambiente, especialista em infraestrutura sustentável. E aí, depois de 15 anos na consultoria para grandes empresas da mineração, setor energético, saneamento, eu fundo a minha empresa, justamente para democratizar todo esse conhecimento para pequenos e médios negócios. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, Bandeira. Alice, eu gostaria de começar primeiro pela essa sigla que é uma mistura. Primeiramente, o que seria o ESG? Isso. Então, gente, geralmente, o ESG, ele sempre é associado ao ambiental, que é a primeira letrinha aí, no Brasil, A, e no inglês, o E, que é o ambiental. Certo. Mas ele é um conjunto de boas práticas em três eixos principais: ambiental, social e governança. Isso. Esse é um conceito que ele vem sendo discutido desde os anos 60 ali pelo conceito de desenvolvimento sustentável, mas a partir dos anos 2000 ele foi associado também com uma questão de risco e oportunidades para negócios de todos os setores. Então, a partir disso, que investidores entenderam, olha, se você faz uma gestão adequada dos seus requisitos ambientais, sociais, de governança, você está reduzindo o risco e, portanto, ampliando suas oportunidades. Em 2020, eu sempre gosto de comentar isso, o maior fundo de investimento do mundo fez uma declaração falando que aquelas empresas que tivessem essas boas práticas implementadas de uma forma estratégica teriam prioridades aí de investimento, inclusive como requisito. Então, é uma temática que ela está evoluindo, de uma questão, é somente os aspectos ambientais, é somente legislação, para algo como boas práticas para garantir a resiliência e sustentabilidade do negócio como um todo, principalmente conectando com os requisitos financeiros do negócio. Pois é, mas assim, a grosso modo, eu posso identificar o E com algumas atividades, o S e o G, como é que seria isso? Perfeito, eu vou até aproveitar para citar, Bandeira, uma norma, inclusive é referência no nosso país, que é a BNT-PR 2030, que ela traz um conjunto de práticas recomendadas em relação ao ESG. Então, eu vou te dar alguns exemplos práticos. No E, é quando a gente começa a entender estratégias e abordagens de eficiência energética, eficiência hídrica, a questão de gestão de riscos e entendimento de riscos em relação às mudanças climáticas, biodiversidade, enfim, a própria questão de economia circular, gestão de resíduos. Então, dentro do E, que é o ambiental, você já percebe que tem uma série de ações práticas justamente para aumentar a resiliência do negócio. No S,
né, seguindo as 3 letrinhas aí, a gente pode falar a questão de diversidade e inclusão nas empresas, saúde mental, né, a própria MR1, que hoje está sendo cada vez mais divulgada e sendo uma obrigação para as empresas. Além disso, tem o relacionamento com as comunidades, a própria questão de saúde e segurança do trabalhador, questão de desenvolvimento do profissional, enfim. Então, o social, ele é relativo desde os colaboradores até, por exemplo, a comunidade que está inserida no território daquela empresa. E o G, Bandeira, eu falo que ele é a base de tudo, porque é lá que você vai entender como que isso aplica na prática, né? Quais são as políticas, as diretrizes que vão ajudar o meu negócio a estruturar isso de uma forma transversal, desde o estratégico, do tático até o operacional. Como que eu vou fazer a questão de transparência em relação aos investidores? Como que eu comunico as minhas práticas? O meu relatório de sustentabilidade? O meu relacionamento com os meus fornecedores? Né? Então, o G, eu falo que, apesar de ser a última letrinha, é o mais importante, porque a partir disso você vai ter clareza e objetivos da estruturação dessas atividades e desdobramento. Eu entendi bem essa sua definição, mas agora existe aquele pensamento assim do engenheiro, mas esse ESG eu só aplico isso em grandes empresas, só vejo em grandes empresas. Como é que isso realmente é uma realidade? Só as grandes empresas que podem fazer todo isso que você está falando, seja pelo meio ambiente, o social e a governança? Então, Bandeira, quando eu fundei minha empresa foi justamente com esse objetivo de mostrar que pequenos e médios negócios podem e devem ter essas práticas implementadas, porque a gente está falando de acessar novos mercados, oferecer para uma grande empresa, exportar, né? Então, ter essas práticas demonstra um profissionalismo na gestão dessas pequenas e médias empresas que podem acessar novas oportunidades. E eu gostaria de compartilhar também, Bandeira, que hoje, né, globalmente, estão surgindo uma série de diretrizes, de regras, principalmente vindo aí da União Europeia, mas de forma global, que está obrigando, né, que as grandes empresas, principalmente aquelas empresas de capital aberto, façam a gestão da sua cadeia de fornecimento. E quem são, né, os fornecedores? São os pequenos e médios negócios. Inclusive, né, nessa minha jornada empreendedora, eu já vi negócios perdendo a oportunidade por não conseguirem comprovar suas práticas ambientais, sociais e de governança. Ou às vezes nem tinha nada. Não, tem que fazer isso agora para prestar serviço para você. Eu me lembrei até de um caso numa empresa que eu presto serviço também, na área de consultoria, e eu fui obrigado, por exemplo, na hora de uma especificação técnica, vamos falar de engenharia, essa especificação técnica foi enviada para as empresas, pequeno, médio e grande porte, e eu era copiado no e-mail. E aí essa grande empresa que tem o ESG já instalado, vamos dizer assim, e disse, não, eu quero sua proposta preencher o que foi solicitado. Ela não entrou nem, vamos dizer assim, não era nem o compliance, eu voltava assim, a seguir esses procedimentos da governança, né? Então, essa é uma prática que a gente não sabe, mas vive o dia a dia sem saber. Exato. Quando, por exemplo, uma grande empresa, pode ser da mineração, o setor, né, elétrico, enfim, como eu falei, eu venho, né, de uma consultoria de grandes empresas e eu tive a oportunidade, inclusive, de implementar programas de compras sustentáveis. Que é exatamente isso. Quando uma grande empresa faz a sua política, entendimento dos requisitos, do que vai cobrar dos seus pequenos e médios fornecedores. E aí, nesse processo, é enviado, por exemplo, um questionário para avaliar todas as práticas. Vamos supor, você, como um médio fornecedor, o que você está fazendo ou não. E se você não estiver fazendo, isso pode ser um motivo, inclusive, de exclusão. Às vezes tem a pontuação, né? Geralmente. Faz o social, faz ligado ao meio ambiente. Às vezes pode ter pontuação. Esse procedimento interno que você entra, às vezes, para ajudar. Olha, como é que nós vamos
fazer isso para a sua empresa, dessa forma. Então, isso seria esse procedimento interno que, às vezes, as empresas de consultoria nessa área, eles ajudam lá o seu cliente final como proceder, seja no E, o S ou G, seria isso mais ou menos? Exato, e sempre pensando, Bandeira, que o ESG, na verdade, é transversal, né? Porque quando você olha as subtemáticas das 3 letrinhas, ela vai desde ali das decisões da liderança até o dia a dia operacional da sua empresa. Sim. Né? Então, muitas das vezes, eu até gostaria de trazer um conceito aqui que é o greenwashing. Né? O que significa o greenwashing? É quando você começa a falar assim, minha empresa tem boas práticas ambientais, faz um monte de coisa. Mas aí na hora que vai um auditor ou uma verificação independente, na verdade não existe nada daquilo. E, infelizmente, muitas empresas, né, começaram a aproveitar dessa temática e divulgando questões que não estavam incorporadas na estratégia do negócio. Pelo menos V6. Então, não. Aí você foi analisar a auditoria, não, ele dava uma verba para uma associação, algo dessa forma, que não analisava se tinha retorno, se aquilo era bem aplicado, algo dessa forma. E a empresa estava achando que estava fazendo uma das partes, né? Exato, vou te dar um exemplo, né? Várias empresas têm programas de voluntariado ou projetos sociais, e aí consegue, né, um investimento. Mas aí quando você vai verificar, quais são os indicadores? Quais são os resultados? Qual que é o retorno para a comunidade? A comunidade está sendo ouvida, né? A gente está resolvendo um problema real, então passa de uma camada superficial, né? Estou investindo numa área X, para uma narrativa e ação prática em profundidade. Tem acompanhamento, monitoramento, plano de ação, investimento. Então, o ESG, né, inclusive a gente está nessa fase de transição, ele deixa de ser ali um posicionamento raso, de só falar de, estou fazendo determinadas práticas, para estar associado à estratégia do negócio. Esse é o grande passo, né, que a gente está vivendo aí no mercado. Alguns exemplos, por exemplo, a nossa associação é de engenharia mecânica industrial e os empresários, em geral, a tendência é na área de máquinas, equipamentos ou de produção. E, por exemplo, numa mineração, onde um pequeno prestador de serviço, que a empresa às vezes está contratando, existem algumas características, algumas exigências que eles fazem para essa pequena, assim, de um modo geral. Primeiro, em relação ao meio ambiente lá. A empresa, primeiro, para a prestadora de serviço, que vai ter que deslocar funcionários, equipamentos, alojamentos, e vai ter que fazer uma pequena obra. Como é que, um exemplo, como é que uma empresa vai avaliar essa entrada da empresa na obra? Perfeito. Vamos falar de construção civil, então, né? Que é esse exemplo que você trouxe. A própria questão de gestão de resíduos da obra. Será que esse pequeno ou médio fornecedor, ele sabe como fazer essa gestão de forma correta? Ele está dentro da questão da legislação? Então, gestão de resíduos. A própria questão de gestão de efluentes. Vamos supor, gerou algum efluente durante a obra. Sim. Tem uma destinação correta? Para onde eu destino esses resíduos? Então, esses são aspectos ambientais que provavelmente um fornecedor, né, de pequeno, médio porte, que vai trabalhar para uma grande mineração, vai ser questionado e, com certeza, ele vai ter que demonstrar, né, documentações, políticas, procedimentos que garantam que está sendo feita aquelas práticas. Agora, o social, Bandeira, né, um ponto que infelizmente, aí nos últimos anos, a gente viu diversos escândalos, né, associados, por exemplo, a trabalho infantil, né, a trabalho análogo à escravidão, né? Então, inclusive, foram escândalos aí do setor do agro, do setor automobilístico, enfim, que veja só o risco, né? Vamos supor, uma grande empresa da mineração contrata um fornecedor de médio porte. Quando vai ver, está associado a alguma questão de trabalho infantil, e aí, na hora que a notícia chega, quem vai ter o impacto reputacional? Quem o contratou. Quem contratou? É complicado. Exato.
Agora, você está falando, eu gostaria de ter mais exemplos nessa área do meio ambiente, que a gente pensa em meio ambiente, além da mineração que você disse, do alojamento, da construção civil, um outro exemplo assim de infraestrutura que vocês, nessa área, podem ajudar no fim para que tudo saia correto desde o início, desde lá do projeto até o final do projeto, que pode ser pouco, pode ser contínuo, ou pode ser eterno. Entendeu? Perfeito. Eu vou então conectar, Bandeira, com a temática de mudanças climáticas, né? E eu tenho um exemplo claro disso. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto grande de saneamento e a gente está falando aí de uma infraestrutura de 30 anos, né? Concessão, vamos falar, concessão. E aí, esse projeto, ele seria realizado ali na área costeira. E aí, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de aumento do nível do mar, a gente está falando de intrusão salina, de eventualmente chuvas intensas ou secas. Então, quando a gente olha para uma operação de estação de tratamento de água ou estação de tratamento de esgoto, é fundamental você entender as projeções, né, inclusive do IPCC, que é um órgão reconhecido, né, com base 100% científica, de como aquela área será afetada. Quais são os riscos físicos? Quais são os riscos de transição? Pensando também nas legislações e normas que podem impactar. E aí, depois desse estudo, você influencia diretamente o tipo de infraestrutura, como que vai ser realizada a obra, se precisa fazer alguma medida de contenção, mitigação ou compensação. Então, veja só, né, uma temática que, a princípio, é tão distante, né, da nossa realidade, quando fala, poxa, mudanças climáticas, como que isso impacta no nosso dia a dia? Na verdade, impacta diretamente desde o início de uma obra, por exemplo. Não, mas olha só, o que você está falando aí já tem que entrar no estudo de viabilidade econômica lá, senão depois começou a obra, mexer com isso, aí não vai mudar projeto, não pode mudar alguma coisa, pode, mas não o básico. Então, vocês começam junto, por exemplo, no estudo de viabilidade econômica, alguns exemplos grandes, seria isso. Exatamente. Então, vamos supor, tem um fundo de investimento que está avaliando a possibilidade de investir em determinado setor. As empresas são contratadas para saber se aquele projeto tem alguma coisa na área que pode estar ligada ao ESG positivo, vamos dizer assim. Isso, ou viabilizar ou inviabilizar, ou se, vamos supor, foi identificado um risco, qual o investimento para conter aquele risco? Não quer dizer que não vai fazer, isso aqui não dá, vocês podem fazer dessa forma ou dessa forma. Exato, e aí entra diretamente, Bandeira, a relação com os engenheiros e engenheiras, né? Porque a gente está falando de uma infraestrutura que vai exigir tecnologia, inovação, utilização de materiais, justamente para prevenir, né, um risco que já foi mapeado via projeção. Entendi. Agora, se eu for mudar um pouco ali, além disso, você já falou da mineração, você falou da construção civil, tudo voltado ao ambiente. Seria algum outro exemplo realmente nessa área de meio ambiente? Eu lembrei de um exemplo, uma reportagem que eu vi sobre torres eólicas. E estava dando algum problema na área, eles estavam analisando o que fazer, mas a obra está pronta. Como é que vai fazer? Vai tirar as pás eólicas de lá? Como é que avalia isso quando você é chamado e o projeto já está em andamento? E às vezes não recebeu dinheiro de fundo de investimento, às vezes o investidor comprou, fez aquilo e está vendo que está dando problema. Vocês assim, são chamados também para esse tipo de trabalho? Principalmente, né, para entender os riscos e como resolver isso, né? Porque às vezes, igual você falou, já está acontecendo. Então, quais são as medidas, né, para a gente mitigar possíveis riscos? Um exemplo, a própria relação com a comunidade ao entorno, né, a questão do ruído das questões eólicas, como que isso impacta na comunidade? Existe alguma forma que a gente pode agir, né, de uma forma proativa, a escutar a comunidade e chegar num acordo que faça sentido para ambas as partes? Então, realmente, né, é uma forma de você não só entender
o impacto do seu negócio no território, mas como que, por exemplo, a comunidade, o seu cliente, o consumidor, relaciona com o seu negócio, né? Então, é uma via de mão dupla e que quando a gente fala do ESG, a gente tenta mapear todos os riscos e também oportunidades de controlar essas questões. Eu dei esse exemplo da torre, porque às vezes eu sou um empreendedor, comprei as partes, estou lá funcionando, e chegaram algumas reclamações, mas eu nem estava preocupado com... Eu não estou pegando só o ar, eu não sabia que isso ia acontecer. Às vezes, quando você é chamado, às vezes o problema, igual você me disse, já se tornou um fato. Mas entra, por exemplo, onde entra, por exemplo, o órgão público nisso aí? Porque o órgão público ele vai fazer as avaliações, seja na construção civil, seja na mineração. Quando ele entra, como é que é hoje essa mistura? Ele questiona a empresa, aí vocês entram para tentar mitigar ou já multa, às vezes o órgão público já multa pela infração? Então, vamos lá. Uma excelente pergunta, Bandeira, porque o que acontece? O órgão público hoje, ele cuida principalmente da legislação aplicável, né, a determinados setores. Então, quando faz ali a avaliação de impacto, o EIA, o RIMA, enfim, quando você está no processo de construção. Só que tem um ponto super importante que quando a gente fala do ESG, atender a legislação é o básico. O ESG, a gente está falando de boas práticas para além do básico, que vai, por exemplo, melhorar o seu relacionamento com o investidor, ou vai possibilitar você acessar um crédito, né, mais vantajoso, enfim. Então, a legislação, de fato, é um ponto de partida para você começar a desenhar a sua estratégia. Porque a gente está falando de práticas adicionais que vai te possibilitar. Igual você falou, às vezes ela analisou lá, o projeto foi viável, mas ela não foi analisada assim a fundo o que iria ocorrer. Aí vocês são chamados para trazer isso. Mas quando nós falamos assim, um outro exemplo do social, eu me lembro que eu estava no hotel e quando o hotel foi implantado, na hora da época de estudo, e eles falaram que um percentual, não me lembro qual, ia para ser só pessoas da região. Então, quer dizer, alguém estudou lá atrás, ou um fundo de investimento que criou aquele resort, alguém pensou naquilo, e isso foi uma das estratégias para, talvez, para o fundo de investimento aprovar. Isso é uma ação também. Total. Inclusive, vou te dar o exemplo do Banco Mundial, né, que é uma instituição aí difundida globalmente. Para você acessar os recursos do Banco Mundial, existe uma série de requisitos, né, regulamentados pelo IFC, né, depois eu posso até compartilhar as referências, que dentro desses requisitos está priorizar a contratação da mão de obra local. E aí, se você tem já um plano que prioriza essa contratação e você consegue comprovar, olha, dos meus 1.000 colaboradores, 500, ou seja, né, 50% são colaboradores locais. Você é valorizado, você ganha ali uma pontuação, né, na sua média né, na sua escala ESG para você acessar esse investimento. Uma curiosidade, você acha, por exemplo, vamos supor, a lei da mão de obra, essa empresa que vai se instalar, seja de qualquer área, eu vou melhorar assim, o acesso as redes, as rodovias ou os acessos, isso entra uma melhoria, às vezes na estrada entraria também como um benefício positivo? Isso é um ponto importante, Bandeira, de diferenciar, porque muitas das vezes, né, uma grande obra vão ter medidas compensatórias, que na verdade vem lá da legislação ambiental, do estudo de impacto. Então, vamos supor, melhorar rodovias ou vias de acesso já é obrigação. Exato. Pode ser que já esteja associada a alguma medida compensatória. Agora existe um outro cenário. Vamos supor, né, que você falou uma construção de um grande resort. E aí esse resort proativamente, né, entende, poxa, além de melhorar os acessos das vias, que era já uma medida compensatória, vamos fazer um programa de valorização dos profissionais locais.
e aí investe num processo de desenvolvimento, monitoramento desses colaboradores, aí já é uma outra história. Entendi. Né? Então, quando a gente está falando do ESG, a gente sempre tem que ter essa clareza. O que é obrigação, legislação, medida compensatória e o que eu vou entregar a mais, né, pensando nesses requisitos, mas não é pura e simplesmente, deixa eu ser proativo, porque na verdade, hoje, isso é um requisito de financiamentos, investidores, às vezes de exportação, né? O mundo já entendeu que essas práticas vão além do que é obrigatório. Entendi. Por exemplo, e quando essa empresa decide lá investir toda aquela verba naquele local, por exemplo, no país, hoje aqui, tem algum estado que tem mais essa contratação desse risco, independente de ser fundo de investimento ou empreendedor que realmente gostaria de ter isso? Tem algum estado que pede isso assim na hora assim desse investimento ou não? Isso cabe só quando é fundo de investimento ou empresa grande? O estado interfere pedindo o ESG do local? Já existem algumas iniciativas, por exemplo, que o próprio setor público já está tendo seus requisitos de compras sustentáveis. Eu vejo que ainda tem muito o que avançar, sabe, Bandeira? Mas já existe esse início de cobrança, né, desses requisitos. Vou te dar um outro exemplo. O Banco do Nordeste. Um exemplo aleatório. Sim. Hoje existem linhas de crédito específicas mais atrativas para aquelas empresas, empreendedores e empreendedoras que conseguem comprovar os seus requisitos ESG. O próprio Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, já existem linhas específicas para reconhecer aquelas empresas. Então, assim, existe já um movimento nacional e um movimento global. A questão ainda existe um desafio de como monitorar, de como verificar se essas práticas estão sendo implementadas a curto, médio e longo prazo. Mas está avançando, sabe, Bandeira? Eu acho que esse é o principal ponto aqui. Eu estava analisando um contrato contrato com um órgão público, uma empresa, e tinha lá realmente a parte de resíduos. O que ele deveria seguir, isso. Eu não sei se há cobrança, às vezes está só ali a solicitação. Então, acho que no futuro cabe aí saber como é que isso vai ser cobrado, porque ali só pede que o lixo siga aquilo lá. Mas como é que assim, isso vai ter que ter o órgão público, talvez, além de falar do resíduo, ele deve pedir a comprovação no final, senão torna o papel ali inútil. Acho que tem isso, às vezes, na própria edital pede a comprovação, deve ser isso, dessa forma. Tem, né? Para grandes empreendimentos, sem dúvida tem, correto? Exato. E aí, Bandeira, eu faço uma conexão com a importância da integração do ESG, né, ambiental, social e governança, com tecnologia e inovação. Porque, pensa comigo, imagina o volume de dados, o volume de documentações, o volume, né, pensa numa cadeia de fornecimento, né, de uma mineração. Como é que você vai monitorar, garantir que está sendo implementado numa cadeia aí de 2.000 fornecedores? Então, sim, existe um desafio e existem já iniciativas que vão olhar exatamente para isso. Como que, por meio da tecnologia, eu consigo contribuir para esse monitoramento e acompanhamento mais efetivo? Sim, mas vamos supor que foi implantado, a empresa vai ter lá o ESG, vai ter os protocolos internos. Uma dúvida que eu fiquei isso aí é o seguinte: quem que, no caso, vai monitorar? Às vezes é uma empresa externa ou os próprios colaboradores, e tem uma ficha, olha, se o lixo for de ferro, você tem que preencher esse documento aqui, armazenar, que vão vir pegar, tal. Se isso aqui for óleo, esses resíduos assim, você tem que, qual o volume, quem pegou, quem recebeu, ou isso é terceirizado ou um protocolo da empresa? Não sei se eu deixei claro. Isso. Excelente ponto, Bandeira. E eu vou te responder com diferentes frentes, né? Que hoje, querendo ou não, o ESG, ele está borbulhando, né? Tem muitas diretrizes, muitos
frameworks, né, que estão direcionando. Então, existem algumas camadas. A primeira camada são diretrizes globais que eu posso citar para você, o IFRS, que aqui no Brasil é representado pelo CVM. Hoje, ele já... CVM, quer dizer, como é que significa? Dos fundos mobiliários aqui no nosso país. Tá. Então, hoje, ele está integrando o IFRS S1 e o S2, Certo. sendo que o S1 ele é focado nessas práticas de sustentabilidade para empresas que têm capital aberto. O S2 são focados em práticas de mudanças climáticas para empresas de capital aberto. Então, esse template, inclusive, nesse ano ele se tornou obrigatório no Brasil e, claro, agora está tendo todo o desdobramento, é uma das frentes. Agora, um outro exemplo, um protocolo que chama GRI. Esse protocolo, ele vai te dar diretrizes para você fazer o seu relatório de sustentabilidade. Então, poxa, como que eu monitoro os meus indicadores? Como que eu devo coletar esses dados? Como que eu comunico isso? Então, existem essas diretrizes globais. Quer dizer, às vezes é terceirizado, às vezes a empresa gera um procedimento para isso. Né? Mas pode ser terceirizado também. Isso. Aí a outra camada, né, que tem esses protocolos globais que estão sendo, né, vamos dizer, seguidos pelas empresas. Agora tem uma outra camada, as ISOs, por exemplo. Né? A 14001 ela foi atualizada recentemente. Normalmente, 14001, gostaria só de você falar, Sérgio, é sobre gestão ambiental, né? Tá. Que antes ela tinha uma visão realmente ali muito específica dos requisitos, por exemplo, de resíduos, Sim. água, energia. Mas a nova edição, ela já vem com essa questão do ESG incorporada, que deve ser um comprometimento da liderança, que deve ser uma gestão de risco. Então você, né, como uma empresa, que você quer demonstrar que você tem as melhores práticas ambientais, no momento que você estiver obtendo a certificação ou a renovação Sim. da 14001, você vai precisar incorporar todas essas práticas, né, que estão sendo exigidas. Então vamos lá. Tem os frameworks, né, globais, tem as ISOs que de alguma forma, né, vão impactar aqueles negócios que querem demonstrar suas práticas. E aí o que vai acontecer? Internamente, você vai ter suas políticas, diretrizes, procedimentos para desdobrar todas essas regras no seu dia a dia operacional, para realmente tornar algo tangível. Entendi. Né? Agora, a gente pensa assim também somente em grandes empresas. Você falou anteriormente que, não, às vezes uma empresa grande, você sendo fornecedor, ela pode cobrar de você que você tenha parte dele, vamos dizer assim. Existe assim, esse exemplo de uma grande empresa, vai pedir para você fazer parte. Ela pode te dar diretriz, olha, você tem 50 funcionários, a região ali que você vai atuar aqui e tal, você vai para essa área do meio ambiente ou do social, existe essa diretriz da empresa falar, ou às vezes, partir da empresa de médio porte, não, normalmente a grande vai dar diretriz, porque ela vai ser cobrada. Né? Como é que é isso? Como é que a diretriz que ela dá para a pequena empresa? Mas às vezes o contrato da pequena média empresa já está em andamento. Aí você vai apresentar para ele, mas isso aqui tem custo, meu funcionário vai parar para ficar separando material, contando. Como é que isso deve acontecer? Às vezes muda a política, entrou lá um diretor novo, não pode ser assim não, agora nós temos a outra política interna. Isso acontece? Acontece, né? E o que a gente percebe? As grandes empresas, ela tem como compromisso, aquelas, né, que de fato integraram o ESG, de comunicar suas metas de forma transparente para todos os públicos. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa do setor de mineração declarou no seu site, né, que 60% da sua mão de obra seria de contratação local. Então, a partir desse momento que ela publica, ela está assumindo um compromisso com o investidor, com o cliente, enfim, com toda a sua, né, cadeia de valor que a gente fala.
E aí, a partir disso, né, no nível estratégico, como que isso vai desdobrar no nível tático? Isso. Aí vem, quais são os requisitos? Como que eu vou selecionar, né, aqueles fornecedores que são locais? Quais serão os indicadores que eu vou monitorar? Será que eu vou considerar a região metropolitana, o estado, né, a região? E a partir disso... Você quer dizer, às vezes eu faço isso, mas lá na minha sede aqui eu não tenho como fazer. E esse é o grande desafio, Bandeira, porque muitas das vezes, e agora falando, né, como especialista da área, você declara uma meta e que parece muito distante, né? Poxa, até 2030 não está tão mais distante, mas até 2050 eu vou valorizar a mão de obra local em X%. O grande desafio, Bandeira, é transformar isso no dia a dia operacional. Porque aí você vai ter que incorporar para o seu setor de compras. Olha, setor de compras, para eu valorizar a mão de obra local, e se eu não tiver especialista local? Vai ter que fazer um programa de desenvolvimento? Vou ter custo nisso. Custo. Quando é desde o início, tudo bem, mas de uma hora para outra você tiver que mudar, fazer o treinamento, capacitação, é mais complicado. É custo, né? É custo. É custo, é questão de você reforçar a cultura do negócio, de você engajar as pessoas, de você ter procedimentos claros. Então, entende? O ESG, ele é muito mais profundo do que você chegar e falar: vou reduzir minhas emissões de carbono em 60%. Mas como? Qual que é o recurso? Quem eu vou envolver? Quais são os indicadores? Ou se for do S, não, vou aumentar meu percentual de mulheres de tantos por cento para tantos por cento. Já foi feita aquela pesquisa, nós temos que aumentar. Exato. E às vezes, Bandeira, algum requisito de um investidor ou de algum fundo de investimento que tem isso como premissa para você acessar o recurso. Então, o que você vai ter que começar a fazer? Primeiro, entender a diversidade que você já tem, entender o que precisa ser feito. Vai ser necessário uma ação afirmativa? Eu vou ter que fazer algum programa de qualificação, de desenvolvimento profissional dentro do meu setor? Sim. Então, é realmente algo que vai ser transversal de ponta a ponta do seu negócio, desde a liderança até a questão operacional da sua empresa. Você falou sobre a NR1, que agora ela estava no caráter didático, né? Agora virou efetivo. Vamos falar de saúde mental. Como é que você encara? Agora, a legislação mudou. Então, você vai ter toda aquela estrutura, mas não estava nenhum plano de ação da empresa. Você vai ter que agora... Mas a empresa que vai entrar seria para analisar os números ou seria para propor... Analisar o número, ela vai ver que ela tem, às vezes não tem. Como é que você faz isso no social para trabalhar das pessoas ali? É pesquisa? Você como consultor? Não. Eu vou fazer toda a estrutura e vou selecionar. Como é que você encara isso? Principalmente com essa norma agora. Isso. Bandeira, o ESG ele segue muito a visão e práticas de gestão empresariais. Então, vou te dar um exemplo. Uma nova norma que a sua empresa vai ter que adequar. Isso. Primeira coisa, diagnóstico. Vamos entender como está a questão da saúde mental na minha empresa. E como eu faço esse diagnóstico? Vamos entender quais são os requisitos da NR1? Vamos entender um formulário? Como que eu vou conversar com as pessoas? Como que eu vou entender... Como é que vai ser a pesquisa? Como é que vai ser a pesquisa? Então, primeiro ponto, diagnóstico. A partir disso, você vai entender, olha, a gente tem determinados pontos críticos, a gente tem aqui determinados pontos positivos. Então, qual vai ser o planejamento? Aí vem, vamos estruturar o plano de ação. Vai precisar de investimento? Onde? Por quê? Como? Depois do plano de ação, implementação. E sempre pensando curto, médio e longo prazo. E no final, na verdade, no processo, o monitoramento e melhoria contínua. Então, o ESG, ele segue a mesma lógica da gestão empresarial. Você sempre precisa entender o contexto atual
Entender onde você quer chegar. Então, vamos supor, quero garantir que X% dos meus colaboradores, né, tem algum engajamento na temática. Então, você entende aonde você quer chegar e como que você vai chegar lá, né? Entendi. Agora, quando você vai prestar um serviço, você leva, além da sua experiência, o que você leva para esse empresário? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é quando o fundo lá de investimento, aí a estrutura é maior. Mas, às vezes, como nós estamos ainda no início, vamos dizer, não vou falar nisso, você tem que levar a sua malinha, mostrar o seu trabalho e seu resultado. Se você fizer isso, como é que você convence o médio empresário a ter esse pacote, esse benefício? Isso é bom? Como é que vocês da área de consultoria oferecem esse tipo de serviço? Quais as vantagens que ele pode ter? Sim. Como é que você encara isso? Bandeira, eu vou usar um exemplo que eu tive recentemente no setor do agro, né? Fazendo uma pesquisa, inclusive com o meu cliente também, a gente percebeu que o produto ele pode ser valorizado até 3 vezes mais se você incorporar as práticas da ESG. Tá, né? mas você estava contratado só para fazer a pesquisa, não era o pacote, não, ou já é? O processo de desenvolvimento mesmo. Então você vendeu o seu serviço. Exato. E aí, nesse entendimento, um exemplo, agregar valor ao produto. Se meu produto consegue provar, tenho boas práticas ambientais, sociais de governança, eu posso entrar no mercado com um valor mais alto. E tem diversas empresas que, inclusive, já fazem isso, né, por meio das suas certificações. Um outro exemplo, esse mesmo cliente, ele estava se preparando para exportar para a União Europeia. Sim. Os requisitos ESG da União Europeia são altíssimos, né? E aí, o que ele percebeu? Poxa, Alice, eu não tenho a documentação agora para comprovar e vender o meu produto para a União Europeia. Então, outro exemplo. Vamos fazer. Acessar novos mercados para exportação. Outro ponto super interessante, bancos, né? Inclusive pode ser bancos regionais, bancos locais, Sim. já estão com uma taxa de juros reduzidas para aquelas, né, empresas, empresários e empresárias que conseguem comprovar esses requisitos. Então aqui, né, são rápidos benefícios, sem contar, Bandeira, que é um ponto super relevante, você melhora a sua eficiência operacional. Aqui a gente está falando de eficiência energética, de eficiência hídrica, de eficiência de utilização dos seus recursos. Então, percebe que as vantagens, elas vão desde questões internas da sua eficiência operacional até mesmo a possibilidade de acessar novos mercados. E como é que seria o marketing disso? Sei lá, no produto vem um símbolo aqui, sou ESG, eles têm marketing, eles usam isso como marketing, esse ESG? Existem várias formas, Bandeira, de comprovar isso, inclusive é um processo extremamente, né, com a curadoria ali, verificação. Você tem que estar com a mão devagar, senão pode ser marketing só, é isso? E aí vira o greenwashing que eu comentei, aí vai virar o quê? Risco reputacional. Poxa, eu tô falando que eu faço um monte de coisa, mas aí se vem um auditor, acabou, né? Então, você por meio de processos de auditoria, de verificação independente, você consegue obter alguns selos, né, que vão mostrar que o seu produto, por exemplo, tem os devidos requisitos em relação ao ESG. Mas alguns selos ele pode estar no produto ou é assim, embutido, que só os empresários sabem que tem aquilo, ou é mostrado no produto com selo, ou assim, a reputação que tem? É mostrado no produto, né? Um exemplo que é super famoso e difundido globalmente é o Sistema B. Hoje existem produtos que vêm, sou uma empresa do Sistema B. E o que vem por trás daquele selo? Que você passou por todo um processo de atendimento de requisitos socioambientais. Ou até mesmo, tem uma produção responsável. Tem selos, por exemplo, específico para papel e celulose. Entendi. Então, na hora que você vê aquele selo na embalagem, papel e celulose, significa que passou por uma série de verificação e auditoria para você alcançar aquele selo. Novamente, tem diversos desafios, né, Bandeira? Pensando no monitoramento, enfim.
Mas já existem mecanismos que conseguem, né? Você consegue estampar ali no seu produto que você, né, está fazendo aí as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Entendi. Agora, no ESG, existe, assim, principais exigências em cada um. Olha, se for ambiental, estou mais preocupado com o meio ambiente, ou se for social, hoje é diversidade, e se for a governança, não. Sei lá, na hora da seleção, você dá a vida da pessoa, dá uma investigada. Como é que, assim, existem exemplos para cada ação? Existe, e aí, Bandeira, vou trazer um conceito que é super relevante, que é a materialidade, né? Inclusive, é a primeira etapa quando você vai incorporar a estratégia ESG do seu negócio. Na hora da decisão do que fazer, seria isso? Exato, porque você vai entender o que é relevante e prioritário para o seu negócio. ESG não é uma receita de bolo, Bandeira. A estratégia, ela precisa estar totalmente alinhada ao seu negócio, ao seu investidor, clientes, consumidores, enfim, ao seu setor. Então, a materialidade é quando você faz uma consulta ampla, né, com todas as partes interessadas do seu negócio, para entender o que é relevante no ambiental, o que é relevante no social, o que é relevante na governança. Vamos dizer, primeiro você lista as três áreas, sai listando. Depois você lista, aí você vai conversar com o seu cliente para saber, olha, nós podemos atuar aqui nesse seu empreendimento, aqui nós temos isso aqui. Porque às vezes o cliente ele vai te ajudar. Você só está informando para ele onde você pode atuar. E ele vai te dar esse retorno para saber onde você pode, vão por esse lado, assim eu estou enganado na hora dessa decisão. É assim, mas é um processo bem profundo, sabe, Bandeira? Eu conduzi alguns processos de materialidade e vem com entrevista em profundidade, formulário. Aí você precisa entender, poxa, o meu consumidor, qual que é o peso que eu devo dar para a resposta do meu consumidor? O meu investidor? Então é um grande compilado. Então, assim, ele tem que pensar lá no produto final, no investidor dele, no funcionário dele. Às vezes, não, ele só está preocupado com tal coisa aqui, aqui internamente da empresa, está difícil até de pegar condução. Exato, porque você entende que as prioridades para o meu colaboradora é diferente das prioridades do meu investidor. Mas eu tenho que estar olhando. Alguém não vai ser privilegiado. Ou menos privilegiado. Né? Você não pode encampar tudo. Exato. Inclusive, é uma grande crítica que tem-se ao ESG, né? Se você for olhar a BNT-PR 2030, são mais de 40 temáticas. Imagina a sua empresa, né, olhando para 40 temáticas, você tem que fazer gestão, monitoramento. Então, o que você vai entender? Dessas 40 temáticas, poxa, quais são as 8 temáticas prioritárias? De novo, não existe uma receita de bolo. Não, além disso, você vai listar depois quanto custaria para cada um e o que isso melhoraria a sua imagem. Agora, vai ter... O trabalho é imenso. Às vezes, a pesquisa, ela gera custos, gera problemas. Às vezes, você vai fazer a pesquisa no local, não, mas essa empresa daqui que quer pesquisar por quê? É um negócio complexo. Você participa, assim, você da área de consultoria trabalha justamente para tentar ajudar o seu cliente qual a melhor área que ele vai agir. Agora, é interessante você falou. Eu tenho várias coisas em cada item. Essa decisão é uma coisa meio difícil, porque passa por custo também. Exatamente. E vamos supor, determinada temática pode te abrir um leque de oportunidades. Mas, eventualmente, uma temática que você eventualmente ignorou ou não priorizou, pode te abrir uma série de riscos. Né? Então, é ter esse balanço do o que eu vou agir proativamente, de uma forma estratégica e intencional, que vai reduzir ao máximo os meus riscos e vai amplificar ao máximo as minhas oportunidades. É essa a equação, entendi, sabe, Bandeira, do ESG. Agora, assim, vou primeiro na área ambiental. Existem alguns itens, assim, que dá preocupação? Igual você falou, floresta, os rios, existem alguns itens mais latentes, que é a maior preocupação, pelo menos. Vamos falar primeiro
do ambiente? Qual a maior preocupação que você vê? E aí, Bandeira, um outro ponto. Existe já uma diretriz global que ela traz essa preocupação, né, que você comentou, por setor. Concorda comigo que para uma indústria do setor alimentício, as preocupações ambientais vai ser diferente de uma indústria de consultoria? Sim. Concorda comigo? É totalmente diferente. Então, existe esse protocolo que é chamado SASB, inclusive é uma referência global, que vai falar, poxa, se você é do setor de alimentos, o que deve estar no seu radar? Mas, de novo, ali é um direcionamento inicial, porque se você for investigar por meio desse conceito de materialidade, às vezes pode aparecer temas que não estavam mapeados. Por ele ou pela consultoria? Pelo protocolo. Então, você vai descer no nível de detalhamento. Como eu falei, ele, o cliente seu ou pela consultoria? Às vezes faltou algum, isso pode ser que aconteça. Exato. Então, poxa, depois depois da conversa que eu tive com o seu investidor, eu percebi que mudanças climáticas você não tinha olhado, mas agora é o momento de você começar a investir. Entendi. Então, às vezes acontece isso. Às vezes você acha, nossa, gestão de resíduos é uma temática relevante, vou trabalhar ela. Mas na hora que você faz a consulta ampla, não tem nada ali para trabalhar. Exato. Aparece uma outra temática que você nem imaginava. O social sempre vai ter. Sempre. Seja maior diversidade, às vezes só tem homem no trabalho, quer colocar mulher, ou ao contrário, né? Porque às vezes você visita empresas, por exemplo, a seção de montagem, geralmente vai ter a mulher ali trabalhando no setor mais específico, né? Às vezes você vai para o outro, não, aqui é só homem. Aí você tem que fazer o contrário, ou aumentar o percentual de homem, ou aumentar o percentual de mulher, por exemplo. Isso. Existem duas iniciativas, né, Bandeira? Que primeiro, vamos supor que eu quero aumentar o percentual de mulheres na liderança. Eu preciso, eventualmente, atrair, né, no sentido de vagas afirmativas, de ter um posicionamento, olha, queremos alcançar 50% de mulheres na liderança, ou até mesmo progressão interna de colaboradores. É interna ou vai chamar alguém de fora para acabar com esse assunto? Vamos tratar que é melhor. Existe, né, todo esse estudo de qual vai ser o melhor caminho. E depois, Bandeira, como que além de atrair, você vai reter esse talento? Porque também não adianta nada você pensar assim, ok, alcancei 50% de mulheres na liderança, mas e o ambiente de trabalho? É um ambiente saudável? É um ambiente diverso que possibilita, né, a troca de ideias entre essas lideranças? Então, primeiro, atrair talentos ou fazer a progressão interna. E segundo, reter. Porque também não adianta nada você ter uma rotatividade alta e daqui a um ano você voltar para a sua condição inicial. No caso, por exemplo, na governança. A gente, quando fala de governança, a gente está pensando se for uma empresa grande, tem lá. Agora, numa empresa média, assim, a governança está no próprio administração do dono, né? Então, ele que vai ter que falar como é que você vê aí sobre a governança em médias empresas, assim, a atuação deles. Eles querem realmente investir nisso. Agora, quando fala em governança, a gente pode estar falando de construção civil, empresário da engenharia elétrica, da construção civil, pode saber um empresário da área mecânica. Como é que o médio pode? Às vezes são prestadores de serviço ou fazem produtos para empresas grandes. Aí chega lá a Alice com o pacote total. Mandaram eu fazer isso aí, tem que conversar com você. Mas como é que eles estão encarando isso, as médias empresas? Vou te dar alguns exemplos aqui, Bandeira. No setor químico, né? Então, vamos colocar aí uma empresa que oferece produtos químicos para uma grande empresa. Sim. O que está acontecendo? Nesse exato momento, tem um monte de empresas de grande porte enviando questionários para um processo autodeclaratório dos seus fornecedores. Veja a cena, Bandeira. A empresa química pediu
assim, os insumos que ela compra, uma pesquisa para eles. Exato. Então, sou uma empresa do saneamento e enviei esse formulário para o meu fornecedor de produtos químicos. O que vai acontecer? Na hora que a média ou pequena empresa recebe aquele formulário, pensa assim, gente, o que eu vou fazer agora? E aí a gente percebe muito movimento reativo, né? Às vezes aquele formulário deve ser preenchido geralmente em menos de um mês. E aí, Bandeira, a grande reflexão. Não, e o que eu vou falar? Exatamente. O que eu vou preencher? Se é bom ou ruim? Exato. Então, o que está acontecendo? Existe um primeiro susto ali, né? E agora? O que eu faço? Né? E aí, muitas das vezes, existe um desafio no próprio preenchimento. A média empresa ela não vai nem entender o que está sendo solicitado ali. Né? Por isso, a grande importância de começar a agir proativamente do que reativamente. E assim, Bandeira, a temática ESG, ela já é um fato e não tem mais volta. Assim, já é uma temática global. Se você tem a oportunidade de se preparar para quando uma grande empresa te mandar e ter um monte de requisitos e você falar assim, poxa, eu não estou no nível mais avançado, mas eu já iniciei a fazer isso. E isso já é positivo. Por quê? As grandes empresas sabem que pequenos e médios negócios estão ainda no nível de maturidade médio para baixo. Mas se você já tem algum requisito sendo atendido, você passa a ser diferenciado. Porque ela vai falar assim, poxa, aquela empresa, mesmo sendo média, ela já tem, por exemplo, a sua questão de economia circular, ou eficiência energética, ou eficiência hídrica. Ela ganha uma pontuação e ela passa a ser priorizada no processo de contratação. E isso está acontecendo, Bandeira. Eu implementei, né, alguns programas de compras sustentáveis em grandes empresas e é um fato, não tem mais volta. Porque isso, no final das contas, Bandeira, está reduzindo o risco da grande empresa, para depois não virar um escândalo. E, por exemplo, quando você encara uma governança assim, inadequada, ela não apoia... Ela foi assim, ela foi obrigada a fazer, mas ela não apoia. O que acontece quando a governança assim, um pouco inadequada? Estou sendo até polido. Sim. Bandeira, e aí entra um ponto que eu falo que é chave no ESG, a cultura. Se a liderança ela não se coloca como responsável de desdobrar aquela pauta da forma adequada, vai acontecer uma série de coisas, inclusive, né, divulgar que estamos fazendo um monte de coisa e, na verdade, não está fazendo, mas que uma hora a máscara cai, Bandeira. Inclusive, eu já vi vários casos também. Né? Então, poxa... Vai substituir a pessoa. Assim. Substitui, ou a empresa vira escândalo, tem uma questão de imagem, vai parar no jornal. Ou, às vezes, pode até mudar o gestor da governança ali. Exatamente, exatamente. Justamente porque, Bandeira, isso está colocando em risco a imagem de um negócio. A gente está falando de resiliência do negócio. Então, se uma liderança não está comprometida com requisitos que te posicionam no mercado, qual que é a ação? Né? Justamente entender como que isso pode ser mudado e realmente fazer parte da cultura de ponta a ponta do negócio. Eu gostaria só de alguns, no caso exemplo, assim, uma pequena e média empresa, o que ela pode fazer inicialmente nos 3 situações aí, uma pequena e média, que a grande normalmente ela ou está tendo, ou vai ter, ou está em processo, mas às vezes a pequena empresa e a média, como é que você daria para eles iniciarem as ações? Vamos trazer um setor, talvez construção civil, que a gente citou? Porque tem consultora, a maioria das consultoras ela tem pequeno porte, não vai ter. Exato. São fato. A pessoa constrói muitas, assim, eu vejo que a empresa tem 2 prédios construindo simultaneamente só, né? Outras têm 50, mas em geral médio para pequeno. Exato. Como é que você... Assim,
o que você falaria para esse? Vamos lá. Ambiental. Questão de construção civil muito relacionada à gestão de resíduos de construção civil. Então, vamos supor, está usando algum material ali só para o momento da obra, como que eu vou descartar aquilo depois que a obra for concluída? Eu preciso já ter um destino adequado e que vai fomentar essa cadeia. Um outro exemplo, como que eu posso utilizar um material que ele pode ser mais sustentável e assim, não só no requisito de, poxa, como que eu substituo esse material, mas pode aumentar o ciclo de vida do meu empreendimento, né? Hoje a gente tem materiais, né, não tradicionais na construção civil que aumentam, inclusive, a qualidade acústica, a qualidade térmica da construção civil. Então, pensar mesmo, sabe, Bandeira, não só como que eu faço a gestão do resíduo, mas como eu melhoro o ciclo de vida do meu empreendimento. Mas a construção civil ela tem várias etapas. Você está lá primeiro na terraplanagem, depois vem ali a fundação, a construção. A cada etapa da obra, o seu resíduo é diferente. Isso. Aí a cabeça muda, os funcionários às vezes são até diferentes, não é o mesmo que vai ali. Como é que é uma coisa de louco. A gestão de... Então, igual você falou, nós estamos falando de uma empresa, ela tem que construir 2 prédios, que para ele é ótimo. E aí entra, Bandeira, a governança. Lembra que eu falei que a governança é o pilar de tudo? Mesmo tendo uma rotatividade altíssima de, né, colaboradores e colaboradoras, se você tem procedimentos claros, treinamentos, então mudou a equipe, vamos treinar. A partir de quê? Dos procedimentos. Quais são os procedimentos? Está claro? Sim. Foi comunicado? Está numa linguagem simples? Né? Porque também não adianta nada você falar do ESG como se fosse, né, quase que uma coisa longe ali, se você não conseguir conectar com a realidade do seu colaborador. Né? Então, de novo, a governança. Então, poxa, como que faz a gestão de resíduos? Vamos treinar as pessoas, mostrar, comunicar, deixar claro. Então, assim, esses são exemplos simples, sabe, Bandeira, que a gente pode falar de pequenas e médias empresas. Interessante. Olha só, eu queria que você agora falasse para a gente, assim, das suas considerações finais, qual, assim, a sugestão que você daria para os empresários, de modo geral, que atuam aí na área da engenharia, que realmente tem uma empresa, seja fornecendo produtos ou serviços? O primeiro ponto é que ESG não é sobre o futuro. Na verdade, agora já faz parte do presente e cada vez mais vai ser cobrado. O profissional, né, que já está incorporando essas práticas, ele já vai estar saindo na frente. Mas o grande ponto, Bandeira, não é só sobre, tem algumas ações pontuais. É realmente fazer isso de uma forma estratégica para mitigar riscos e abrir oportunidades. Eu acredito que o ESG é muito mais sobre oportunidades do que qualquer outra coisa, né? E eu vejo que precisa ainda ter essa mudança, né, de comportamento, de visão, que, poxa, ESG não é só sobre ambiental, ESG não é só sobre ações pontuais, ESG é como que eu vou colocar a minha empresa em um novo patamar, mostrando profissionalismo, gestão, controle de riscos, enfim. Então, eu vejo que é isso, sabe, Bandeira? É realmente mostrar e mudar essa mentalidade, porque o mercado está esperando por isso, o mercado já está cobrando por isso, e quem não se preparar, infelizmente, vai ser excluído. Ou amanhã, ou daqui 2 anos, né? Cenas dos próximos capítulos. Alice, muito obrigado. Eu gostaria que você falasse suas considerações finais. Foi ótimo essa visão que você nos deu aqui para o pequeno, médio e grande empresário. Muito obrigado mesmo. Você pode fazer só. Perfeito. Então, pessoal, agradecer, né, esse momento, essa troca riquíssima. E realmente fazer um convite, né, para vocês olharem para o ambiental, social e governança de uma forma mais profunda. Né? É esse o grande mudança, e o profissional que está já se adequando e olhando para essas normas, desde questão de mudanças climáticas, a gestão da biodiversidade,
a própria questão de transparência, como eu comunico um relatório, já é algo que com certeza vai te posicionar tanto no mercado quanto a sua empresa, né, de uma forma realmente aí à frente de muitas, né, no mercado. Então, é realmente uma oportunidade, um convite para estudar a temática que não é mais sobre o futuro, é sobre o agora. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Liz. Bom, gostaria de agradecer a Multa, nosso patrocinador, e aqui termina aqui mais um Engenharia em Foco. De qualquer forma, siga a gente nas redes sociais. Um abraço, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Engenharia em Foco. Hoje entendemos que ESG não é apenas uma tendência, mas uma transformação profunda na forma como as indústrias produzem, inovam e se relacionam com a sociedade e o meio ambiente. A engenharia mecânica e industrial possui papel fundamental nessa mudança, criando soluções mais eficientes, sustentáveis e responsáveis para o futuro. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e também a você que acompanhou este episódio. Continue seguindo nosso podcast e fortalecendo a engenharia, a inovação e a sustentabilidade. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.